Olá a todos, meus queridos amigos aqui do Balcão Pop, aqui é o Sr. Balcão, você está no Balcão Pop, enfim. E, pô, galera, primeiro vídeo do ano, primeiro vídeo de 2025, como vocês estão? Qual que é a expectativa de vocês para esse ano? Minhas expectativas são as melhores, eu estou aguardando um grande ano. Para quem não viu meu último vídeo sobre Paprika, é um dos vídeos mais pessoais, é o vídeo mais pessoal que eu já fiz até hoje. Então, para quem quer saber um pouco de como eu pretendo seguir o canal esse ano, dá uma olhada nesse vídeo, porque é um vídeo muito importante pra mim, inclusive que justifica esse vídeo hoje, porque assim, eu estou planejando toda a retrospectiva do ano que eu vou fazer aí no canal. Vão ser vários vídeos, porque eu vou primeiro fazer uma sessão de vídeos de retrospectiva de certas obras específicas que eu queria falar, que saíram ano passado, para só então fazer as listas de melhores do ano. Eu pretendo fazer tudo isso já em janeiro, não vai acontecer que nem nos outros anos, que saiu retrospectiva lá para março às vezes, né, de tanto que eu atraso. Mas aí hoje, né, no caso já é de madrugada, mas eu fui ao cinema assistir uma obra fantástica, sabe, que fala sobre um monstro vindo das sombras da sociedade, e ele, a partir ali de um amor proibido, né, desafia os personagens a uma grande aventura assim inacreditável, um verdadeiro clássico provocativo do cinema moderno, que reapresenta um personagem clássico para um novo público de uma forma assim invejável. Eu estou falando de Sonic 3, tá? Grande filme, Sonic 3. Mas também acabou, eu tinha um tempo ali sobrando, fui ver Nosferatu também, o filme do Robert Eggers, né? E falei, por que não? Por que não dar uma chance para esse pequeno filme aí que ninguém liga muito, né? Eu nem sabia que ia sair esse filme. Eu acho que é baseado naquele personagem do Bob Esponja, se não me engano. Cara, eu sou muito humor, eu sou muito engraçado, sabe? Eu trago grandes piadas pra mesa de youtubers, assim. Mas gente, Nosferatu, do Robert Eggers. Robert Eggers é meu diretor favorito da atualidade, não tem jeito, a cada filme que ele faz ele se prova mais como o meu diretor favorito da atualidade. Eu já fiz um vídeo ensaio sobre ele, especificamente sobre Northman, que vocês podem assistir quando esse vídeo acabar. Assistir Nosferatu me deu ainda mais pensamento sobre a carreira dele que eu queria trazer, e sobre esse filme específico. Eu pensei assim, mano, por que eu vou me privar de falar desse filme, se eu tô querendo tanto falar desse filme, eu gostei tanto desse filme? É o tipo de vídeo que eu quero fazer mais esse ano, vídeos que partem da minha excitação em querer falar de algo, sabe? Assim que eu sair do cinema já poder falar, sem ter que esperar fazer 3 vídeos de ensaio pra poder justificar um vídeo mais simples, sabe? Eu quero só poder ligar a câmera e falar o que vier na minha cabeça. E vai ser o experimento que a gente vai fazer hoje. Vamos ver se o vídeo fica bom, né? Vamos ver se eu consigo falar tudo o que eu pretendo falar. Antes de começar, lembrando sempre, L.E. Reis lançou o livro A Extinção. Esse ano, 2025, vai sair outro livro dele, e ele ainda está patrocinando aqui o canal com essa grande parceria que a gente tem. Então, por favor, dê uma conferida nos links da descrição para você comprar esse livro de ficção científica brasileiro muito fascinante. Agora vamos falar de Nosferatu, né? Que, assim, eu já vi algumas pessoas falando que só vai achar esse filme genial quem não tiver visto os outros Nosferatu, né? Eu já vi algumas versões de Nosferatu, só que eu ainda não vi, incrivelmente, a do Herzog. Eu amo o Herzog, ele é um dos meus diretores favoritos da vida. Porém, eu tenho um grande ranço com o ator que faz Nosferatu naquele filme. Antes ele não me incomodava quando eu não sabia sobre as merdas que ele fez. Aguirre e a Cólera dos Deuses é um dos meus filmes favoritos da vida. Só que depois que eu descobri umas merdas que ele fez, eu fiquei um pouco com ranço. Aí eu nunca peguei o Nosferatu do Herzog pra assistir, mas eu tô louco pra assistir. Eu vou fazer isso provavelmente assim que eu terminar de gravar esse vídeo, inclusive. Então já vou deixar isso claro, tá, gente? Eu tenho meus pecados cinéfilos também. Não vi ainda o Nosferatu do Herzog, já vi mais de uma vez o Nosferatu original do Murnau. Gosto muito da forma como o Nosferatu reincorporou elementos de Drácula de uma forma que eu acho muito original, nova, apesar de ser muito parecida com Drácula. E isso já me traz para o primeiro tema do vídeo que eu queria trazer, que assim, exatamente o que torna um filme necessário ou não. Quando as pessoas começam a falar a respeito de não ser necessário uma nova adaptação de Drácula, uma nova adaptação dessa história,
Eu acho que é uma discussão muito inútil, sabe? Tipo, pra que um novo Pinóquio do Del Toro, o novo Frankenstein do Del Toro que vai sair, por que o novo Nosferatu? São projetos, sonhos da vida desses diretores, que nem o King Kong foi pro Peter Jackson também. Muitos diretores que, especialmente esses diretores muito fãs de expressionismo alemão, anos 30, anos 40, eles tiveram filmes naquela época que impactaram muito eles e que eles procuram, é um sonho da vida deles, dar o spin deles àquilo. E claro, às vezes vai ser um spin meio derivativo, quanto mais anos passam de uma história sendo contada, seja no cinema, seja em qualquer lugar, menos refrescante vai ser essa história, menos coisas novas ela vai conseguir trazer. Muito provavelmente, assim, sabe, como elementos da música também, sabe, elementos de N artes, assim. Eu acho que é muito injusto discutir o filme por esses termos, quando é um filme que também tem um papel relevante de reapresentar o Nosferatu para um novo público, porque filme de Drácula tem uns montes e a maioria deles é uma porcaria, sabe? Filme do Drácula traz o personagem sob inúmeras facetas, seja o Rayfield, um filme de ação, inclusive também tem o ator, né, que faz o outro personagem aqui no Nosferatu, que faz o cara lá que vende casas e tudo mais. Sou muito ruim de nome, gente, desculpa. Teve aquele filme também só focado na viagem de navio do Drácula, que também saiu, acho que ano passado, ano retrasado. E o Nosferatu tem poucas versões, especialmente versões relevantes mesmo, tem duas, mais a do Bob Esponja, que a gente nunca pode esquecer. E aí eu começo a trazer umas coisas que eu queria discutir nesse vídeo, que é, por exemplo, uma teoria que eu tenho sobre o Robert Eggers. Eu tenho, na verdade, duas teorias sobre o Robert Eggers que eu queria falar nesse vídeo. A primeira teoria é que o primeiro curta-metragem dele é a junção de todos os elementos que ele ia trabalhar o resto da carreira dele. E eu acho isso muito fascinante. Pra quem não viu o primeiro curta-metragem dele, é um curta-metragem de João e Maria, baseado na história de João e Maria. E é um curta-metragem preto e branco, filmado como se fosse um filme mudo, sabe? Bem antigo. É uma história que envolve... primeiramente, é uma lenda folclórica antiga, né? A lenda do João e Maria, tal como a história que inspira Northman, né? É um filme sobre uma dupla de irmãos fazendo merda na floresta, tal qual o curta-metragem do Eggers Brothers, né? É uma história que envolve matar idoso, tal como o curta-metragem dele, The Telltale Heart, baseado no conto do Edgar Allan Poe, que também é sobre matar idoso. É uma história que tem um estilo de filme antigo, como se fosse um filme super antigo, tal qual O Farol, e envolve bruxas, obviamente, João e Maria envolve bruxas, tal qual o filme A Bruxa, e também é um filme, não um curta-metragem, sobre uma criatura maléfica, no caso a bruxa, mantendo ali um casal sob cativeiro, tal qual o Nosferatu. Então, o primeiro curta-metragem do Eggers é incrível como ele é a junção perfeita de tudo que tem feito a carreira do Eggers. E para além disso, o que tem feito do Eggers tão incrível pra mim é que eu sou muito fã de folk, né? Eu sou um artista folk, eu sou um cantor de músicas folk. Eu tenho um disco, antes que não seja mais eu, que é um disco folk acima de tudo, sou muito fã do gênero, né? De tudo relacionado a folclore, tudo, né? Lobisomens, obviamente, tudo relacionado a folclore, tanto lendas quanto música, quanto seja o que for. E o horror folclórico é um gênero magnífico que tem poucos grandes exemplares, pelo menos não no sentido de uma carreira como o Eggers está construindo. O Eggers está realmente... O Eggers viu o gênero horror folclórico e ele falou, tá aí, eu vou construir meu império aqui. E todo o filme dele é feito em cima de muita base de pesquisa, sabe? É uma reconstrução de época magnífica, sabe? Um trabalho visual, evocativo, etéreo, invejável, único, inigualável, sabe? O Eggers tem um olhar para a criação de enquadramentos, para a criação de um universo próprio, do uso do gótico, da imagística, da iconografia gótica, que dá pra você sentir a paixão dele por aquilo, por todas aquelas histórias que ele tá contando e todos aqueles universos que ele representa em cada filme, e como cada filme ele pega um universo folclórico diferente para lidar, né? Então, Nosferatu é mais um acréscimo a uma carreira muito rica que está se construindo nesse gênero. E aí vem minha segunda teoria. É a teoria de que o Eggers, como grande fã de filmes de terror da Universal que ele está construindo a sua versão do universo de monstros da Universal. Quem conhece o canal há muito tempo sabe que eu tenho aqui vários vídeos com o John, onde a gente cria o nosso universo de monstros da Universal.
e eu sou muito fã, né, de Monstros da Universal. Estou ansioso aí para chegar em casa a HQ Terror Universal, que a editora Tábula falou que vai mandar pra mim, e eu tô louco pra receber esse quadrinho e poder fazer um vídeo aqui pra vocês. Mas a minha teoria parte do ponto de que, da mesma forma que agora a Universal tá reconstruindo os monstros clássicos dela sob uma perspectiva desses filmes do Leigh Whannell lá, que são filmes que estão trazendo um terror mais moderno, um terror quase de ação, um terror estilo Blumhouse, aquela pegada para os monstros da Universal, né? Começando com o Homem Invisível, seguido pelo o Lobisomem, que vai sair esse ano, que eu fiz vídeo reagindo ao trailer aqui no canal também. O Robert Eggers, ele tá trazendo todos esses monstros pro folclore, trazendo todos esses monstros por uma perspectiva folclórica e uma perspectiva quase que realista na medida do possível do que esses monstros representaram. Então eu penso muito, por exemplo, em Northman como sendo um filme de lobisomem. Eu já falei aqui no canal antes, e pode parecer zoeira, pode parecer que eu tô forçando, é um meme do canal que eu gosto muito de lobisomens, então eu vou pegar um filme que tem nada a ver com lobisomens e forçar isso aqui. Mas não, o Northman, ele é um filme de lobisomem no sentido de ser um filme sobre o folclore que verdadeiramente influenciou a crença em lobisomem, sabe? A história dos berserkers, né, dos bárbaros que se vestiam de lobo e que agiam como lobo, a história da licantropia, né? Tem um livro, o livro mais famoso de lobisomem da história é o livro lá do Sabine Gold, alguma coisa, que é um tratado sobre a licantropia, que é o livro de lobisomem mais famoso que existe, eu tenho aqui. Vou falar ainda no futuro num vídeo só sobre livros de lobisomem que eu vou fazer esse ano. Eu já falei desse livro também no vídeo sobre a filosofia do lobisomem, se não me engano, entre outros vídeos que eu já fiz sobre lobisomem antes. O Northman, ele traz a perspectiva de um lobisomem folclórico, de um lobisomem histórico, de um lobisomem que esteve presente. Obviamente ele junta isso às outras histórias ali, se não me engano, escandinavas, né, histórias ali da Europa que envolvem bárbaros, que envolve também a história do original que inspirou Hamlet do Shakespeare. Então tem todo esse teor shakespeariano, para além de só misticismo, para além só da magia, para além de todas essas coisas. É um filme que traz o lobisomem numa perspectiva folclórica, e quando a gente pega o filme original da Universal do lobisomem, é um filme que, para além do fator do monstro, ele lida também com o fator da paternidade, com o fator de daddy issues, né, que o filme original trata, da questão da hereditariedade de um problema, e Northman também vai abordar isso, a hereditariedade de uma vingança, essa transmissão de maldições entre famílias ao longo de gerações. Então Northman, eu acho que ele é uma perspectiva folclórica, um take folclórico em cima da figura do lobisomem. Obviamente eu adoraria um filme direto, objetivo, claro, de lobisomens feito pelo Eggers. Eu acho que seria maravilhoso. Eu acho que a gente precisa de um filme, de mais filmes de lobisomem excelentes nas mãos de grandes diretores. Mas eu realmente gosto de ver Northman dessa forma. Da mesma forma, quando a gente pega o Farol, ele traz toda a perspectiva folclórica das lendas de faróis, de marinheiros, da famosa, né, das histórias folclóricas de marinha, das histórias folclóricas oceânicas, né? Que ele vai se inspirar bastante no Hawthorne e outros autores que fizeram muitos contos, o próprio Lovecraft, que fizeram muitos livros e contos sobre o terror abissal marinho, sobre o desconhecido do oceano e sobre as pessoas que vivem, né, nessas praias, nessas ilhas e que teriam contato com esses horrores ou com essas criaturas. E o Farol vai trazer uma perspectiva de loucura, de horror cósmico e de horror aquático de um ponto de vista folclórico, histórico, que eu também acho que é uma representação do que seria um filme mais intelectualoide, inspirado por Monstros da Lagoa Negra, por exemplo, sabe? Que Monstros da Lagoa Negra traz um pouco disso também, traz um pouco desse horror clássico, pulp, Lovecraftiano, sabe? Obviamente o filme original da Universal é muito mais simples, é muito mais bobão, só que o filme do Eggers, ele pega ali uma base parecida. Então eu acho que pode ser a versão do Eggers para Monstros da Lagoa Negra, da mesma forma que Northman é uma versão do Eggers para Lobisomem. Nosferatu, obviamente, se inspira mais no filme original de Nosferatu, mas é, obviamente, um take folclórico
muito bem embasado sobre vampiros, né? E o grande mote do filme é Make Vampires Great Again. É um filme que traz essa coisa, ele falou nas entrevistas, de querer tornar o vampiro uma criatura novamente repulsiva, novamente violentamente agressiva, que deturpa bastante do vampiro galã que a gente teve na maior parte da cultura pop. Né? O Eggers mesmo zoou, brincou com a questão do Crepúsculo, mas a verdade é que o vampiro galã é meio que o normal de toda a história do cinema, praticamente. E muito do que diferenciava o Nosferatu desses outros filmes do Drácula era justamente a criatura dele ser mais um rato, quase um rato humano, que qualquer outra coisa. Mesmo assim, os filmes originais do Nosferatu, eu gosto muito também do A Sombra do Vampiro, com o William Dafoe. Fica a dica desse filme para quem não viu, para além dos filmes mais famosos de Nosferatu, A Sombra do Vampiro, que o William Dafoe faz o Nosferatu, que traz a lenda de que o ator original que fez o Nosferatu era de verdade o vampiro. São todos filmes que vão trazer um vampiro um pouco mais monstruoso, né? Só que eu ainda acho que o natural costuma ser um vampiro que não é nem um pouco monstruoso, e aqui ele vai muito na base do folclore vampiresco, na base das histórias de vampiro originais, em que era muito próximo o vampiro do morto-vivo, do zumbi e de todas essas coisas. Eu acho isso muito bom, porque eu também acho que traz uma perspectiva interessante, que deixa a história mais moralmente ambígua, porque o fator mais provocador desse novo Nosferatu é muito o teor sexual dele, a ponto de que, como todo filme de terror que eu vou assistir no cinema, é patético isso, gente, mas todo filme de terror que eu vou assistir no cinema, e eu tenho visto muito filme de terror no cinema, acompanhem eu no Letterboxd pra vocês verem as críticas de todos eles que eu vi ano passado, mas todo filme de terror que eu vejo no cinema termina com as pessoas levantando falando mal do filme, tipo, em voz alta. Tipo, é o único gênero que as pessoas fazem questão de falar mal do filme. E eu tô vendo aqui de 2 semanas que eu fui assistir Mufasa e fui assistir Sonic 3, e Mufasa e Sonic 3 terminou com aplauso na sala de cinema. Você tá ligado? 2 dos piores filmes que eu vi ano passado, e inclusive vai ter lista de piores esse ano, que é muito legal. Mas o Nosferatu, que eu achei do caralho, e sinceramente o final desse filme é pra mim uma coisa absurda. Eu fiquei absolutamente espantado. O final desse filme me deixou literalmente de queixo caído. Tipo, eu literalmente não vi o meu rosto se mover de tanto que eu fiquei impactado pelo final desse filme. E quando chegou o final desse filme eu fiquei tão impactado que eu tava tipo assim... Eu não me senti assim num filme de terror desde Fale Comigo, que também é um dos meus filmes de terror favorito das últimas eras. E também eu senti muito isso com A Bruxa, na época que eu achei originalmente. A Bruxa ainda é meu filme favorito do Eggers, e que eu acho que é a grande obra-prima dele, que eu acho que é um dos melhores filmes de terror já feitos. Nosferatu trouxe esse sentimento de um horror abissal, monstruoso, repugnante da figura do vampiro, só que ainda mantendo a discussão de terror sexual que sempre existiu nessa história, que sempre existiu no Drácula, que sempre existiu nas histórias de vampiro. E com isso ele cria uma ambiguidade muito mais interessante, porque quando os filmes de vampiro focam muito ou na capacidade manipulativa do monstro ou no sex appeal dele, né, como o próprio caso do Gary Oldman no Drácula de Bram Stoker, ou do Bela Lugosi, né, ou num fator mais manipulativo como o próprio A Sombra do Vampiro, e o que eu imagino que o do Herzog deve ser, pelo que eu já vi sobre o filme, mas eu vou assistir ele para poder falar com mais respeito no futuro. O teor manipulativo, o teor sex appeal, eu acho que é menos interessante do que o teor de puro horror abissal e demoníaco que esse Nosferatu traz, que eu acho que torna todo o teor sexual entre ele e a personagem, a protagonista, uma das protagonistas, né? A mulher do cara que vai vender casa, que eu esqueci até o nome dessa porra, dessa porra dessa profissão. Mas eu tô gravando isso às 5 da manhã, gente, me perdoem. Mas isso torna o filme extremamente provocativo e torna a personagem muito cinza, sabe, de certa forma. E dá pra ela uma complexidade muito interessante dos conflitos de interesse dela entre como ela foi criada e como ela lida com os personagens ao redor. Minha querida Gabi Manzano, que fez a capa do meu disco e uma grande design, sigam ela, gente. Ela também é muito fã de vampiros, muito fã de terror gótico, muito fã de Nosferatu. E ela trouxe uma discussão interessante pro grupo de apoiadores do canal.
ela trouxe uma discussão sobre o fator de que esse filme tira parte do que fazia da personagem interessante nas outras versões, em que ela era uma personagem que sozinha conseguia decifrar como vencer o monstro, e ela fazia isso, e nesse filme isso fica um pouco de escanteio por causa da presença maior do William Dafoe, sendo meio que o Van Helsing desse universo, né? E eu argumentei que eu acho que faz sentido porque não é que o William Dafoe fica fazendo mansplaining pra ela, fica explicando pra ela como ela tem que fazer pra vencer o monstro. Ele explica pra praticamente todo mundo, todos os personagens homens do filme, mas ela em si, ela é meio médium, ela sabe daquilo sem precisar de explicação pra ela. Ela não é literalmente explicado pra ela, é uma decisão que ela toma quase que seguindo as intuições dela. E enquanto isso, pelo filme dar o maior tempo de explicação expositivo pro William Dafoe, que é um personagem muito carismático e engraçado, justamente para também dar uma balanceada no filme, porque o Robert Eggers também é muito fã de humor negro, especialmente nos curtas-metragens dele tem muito humor negro, no Farol também tem muito humor negro. E ele coloca essa dose de humor sarcástico no William Dafoe, sendo esse personagem que é um personagem positivo acima de tudo, mais até do que um personagem combativo, um personagem que faz muita coisa, tipo o Anthony Hopkins no Drácula de Bram Stoker. Do William Dafoe, ele serve mais como um grande expositor, um grande explicador do que estava acontecendo no filme. O que eu acho que dá uma vibe mais leve para esse filme. Esse é o filme mais, na minha opinião, mais fácil de entender, mais fácil de acompanhar, mais fácil de ser apreciado pelo público médio do Eggers até o momento. O que justamente por isso também me choca o quanto o público ficou puto no final do filme. Mas é um público de cidade interior, né, gente? O público de cidade interior é provocado por muita pouca coisa. Mas então o William Dafoe vai servir esse papel e ele fica com toda a parte da exposição do filme, enquanto o espaço de tempo, o espaço de tela da personagem da mulher no filme serve mais como um espaço para ela explorar o lado sombrio dela, né? Então o filme vai bem mais a fundo nessa parte da possessão, nessa parte dos horrores que orbitam a figura dela. Eu também achei fantástico. Todos os atores do filme estão muito bem, mesmo os que só estão lá de forma pontual. Ele que faz o protagonista, um dos protagonistas, né? É difícil definir o protagonista do filme. Mas ele tem um papel... Ele transmite medo muito bem nesse filme, sabe? Uma fraqueza, uma vulnerabilidade muito grande, né? Que o Robert Eggers realmente entendeu que pra ele transmitir o medo, ele precisa demonstrar o medo nos personagens dele. O personagem também do Aaron Taylor Johnson, que eu gosto muito do Aaron Taylor Johnson, é um personagem bem trágico e que eu acho que tem um arco interessante no filme. No início parecia só um arquétipo genérico de um falastrão da época, só que ele vai passando por um arco bem deprimente, assim, que eu acho inclusive que é nele que tá algumas das cenas mais pesadas e chocantes do filme. De resto, reconstrução de época, trilha sonora, tudo que o Eggers fez bem na carreira dele toda tá se mantendo aqui. E eu tenho que falar também da questão da minha teoria de onde cada filme do Eggers surge, representa dentro do espectro de monstros universal. Eu me pergunto onde a bruxa deve estar. Deixa aí nos comentários qual que você acha. Eu acho que a bruxa é uma representação talvez interessante de fantasma da ópera, sabe? Eu acho que tem esse elemento de uma personagem feminina sendo atraída pelo sombrio, que também tá em Nosferatu, só que eu acho que é o demônio, assim, da bruxa que me chama muita atenção. Mas aí eu já tô forçando a barra, essa aqui é a verdade. A verdade é que eu estou forçando esta barra. O próximo filme do Eggers vai ser um filme sobre um cavaleiro, então eu não sei onde vai se encaixar na minha teoria. Provavelmente a minha teoria vai ser jogada no lixo. Mas vamos ver, torcemos para que a teoria seja cumprida, o que eu duvido que ela vai ser. Eu provavelmente só estava forçando um pouco a barra. Mas, de qualquer jeito, gente, eu adorei o filme. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Tô muito satisfeito. Vai estar na minha lista de melhores do ano. E é basicamente isso, gente. Muito obrigado. Tamo junto demais. Acompanhe a gente nas redes sociais para ficar ligado em tudo. E até a próxima.